Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a Conversa ao Pé do Rádio, dia 7/1 de 2021, segundo diz o meu PC aqui na frente. E ele normalmente não mente para mim. Sim, o Bruce confirmou lá fora, realmente é dia 7/1/21. Um dia depois que o cristal rachou, um dia depois que o padeiro falou que o sonho acabou. Mas vamos seguir em frente porque nós temos que fazer as considerações iniciais. Esse programa aqui, ontem eu fiz um programa aqui e homenageei a minha mãe, que faria 100 anos ontem, a matriarca, a que carregou a gente nas costas, no colo não, nas costas, tá? E hoje também eu faço uma homenagem aqui ao meu amigo João Ferrugem, de Niterói, Joãozinho Ferrugem. É isso aí, veio para Niterói para brilhar para o mundo, né? Vai, Joãozinho, vai ser gaúcho na vida. Inclusive, já muito engraçado que já teve interpretação, já teve gente aqui que veio fazer tradução da palavra gaúcho para mim, para me dar aula, os nossos acadêmicos de botequim, o que significa gaúcho em português, em francês, o que quer dizer gaúcho, e esquece do sentido poético da palavra. Gaúcho vai ser contra o sistema, do poema de Carlos Drummond de Andrade. Vai ser gaúcho na vida, exatamente, vai ser contra o sistema, vai ser torto. E é isso que a gente faz aqui, a gente é torto, sempre, sempre, sempre. Mostrando aqui para vocês, ótimo a nossa cobertura ontem da situação, já apareceram parecidas, eu não estou dizendo que estão ouvindo a gente, mas a gente consegue sacar primeiro, até porque todo o material que nós produzimos sobre os Estados Unidos de quase 3 anos para cá, todos levam a esse resultado, dessa equação. Tá tudo aí para vocês verem, assistirem, tá tudo aí para trás. Eu coloquei tudo e a última delas já é nossa aqui, que eu falei, foi a nossa live, uma live com um nível de sucesso de visualização fora do comum, mais de 7 mil visualizações para uma live que teve 4 horas, ótimo que todo mundo não tenha escutado tudo, mas é um produto diferenciado e mais de 7 mil pessoas já assistiram. Boa recepção. A Glória ou a Queda, vocês devem assistir, está aí na listagem, logo aqui embaixo, e ela se dedica exatamente a não mostrar soluções ou fazer como as pessoas fazem aqui. Profetas do passado. Hoje eu vi um monte de profetas do passado falando assim: eu falava isso, sobre isso, eu falava aquilo, e você vai lá ver atrás, o cara nunca falou porra nenhuma sobre aquilo. Mentira, não falava nada. Falava depois que acontecia um efeito, aí ele vinha, não, porque ele sempre usa esse pretérito imperfeito aí, tá? Ele sempre está usando, ele está sempre saindo da linha e querendo mostrar que aquilo ele já falou, e lá atrás, quando você vai ver, ele chegou à conclusão também depois que aconteceu alguma coisa. Mas não é isso não. A prova toda nós estamos tranquilos, tá aí. Quem quiser que a gente fale, inclusive amanhã sexta-feira eu vou fazer uma live, eu mesmo, respondendo perguntas sobre esse assunto aí. Não tenho medo de assunto algum, nem eu nem o Bruce, tá? Absolutamente. E antes de tudo, eu quero usar aqui o meu amigo Chico que participa das lives comigo, como eu falei, nós somos um grupo, e fazer dele as minhas palavras, tá? Uma coisa bem transparente, para as pessoas não colocarem palavras na nossa boca. Entendam bem, gente, nós temos aqui nesse canal uma admiração profunda pelo modelo chinês, tá? Nós temos uma admiração profunda pelo modelo chinês. Temos uma admiração profunda pelo Putin. Agora, quando nós falamos aqui, abordamos o assunto e falamos que nós temos uma admiração pela China, pelo modelo administrativo deles, pelos resultados deles, aqui ninguém quer dizer que quer ser escravo chinês, não. Aqui ninguém quer ser escravo chinês. A gente quer aquele modelo, copiar o que dá certo e colocar aqui. É isso que a gente quer. É isso que a gente deseja.
Nós não queremos outra coisa, não. Ninguém aqui quer ser escravo, deixar de ser explorado pelos americanos para ser explorado pelos chineses. Apesar do modelo de exploração dos chineses ser diferente, mas também deu mole, eles pegam. Tá? Deu mole, eles pegam. Então, isso é para deixar claro aquelas pessoas que têm dificuldade de entender aquilo que a gente fala, principalmente os identitários. Não é que eles tenham dificuldade, eles têm uma desonestidade crônica, atávica, entre eles, que leva a modificar o que a gente fala. Mas fica claro aí, ótimo, nosso pensamento. Obrigado, Chico, um abraço para todo mundo. E vamos tocar em frente aqui. E antes de entrar no assunto principal aqui que a gente vai falar hoje, falar para vocês que é o seguinte: foi muito engraçado ver o depoimento da Rússia, através da sua chanceler e através do Vladimir Putin, chamando o sistema eleitoral americano dos Estados Unidos de arcaico. Isso paga o ingresso de todo mundo. Ver o Rei Nu, 50 milhões de pessoas na pobreza, na miséria. Inclusive hoje eu conversei meia hora com meu amigo Wellington Calazans. O Wellington Calazans, ele brigou com Rômulus, os dois são meus amigos. O problema entre eles aconteceu entre eles, mas eu consigo manter a amizade dos dois, não tem problema nenhum. Nada que aconteceu entre eles também é nada intransponível, não é nada ético e moral, não vou falar aqui, porque é problema deles, mas não é nada ético, moral, a ponto de ser incontornável, absolutamente. Coisinha pontual, coisa à toa. Tá? Então, estava falando com ele e a gente fazendo esse exercício. Ele lá na Suécia, eu aqui no Brasil, e a gente consegue estabelecer um parâmetro e ver que, essencialmente, o nosso povo vive pelo medo, pela incerteza. Estamos todos com um grau de incerteza muito grande no planeta, e isso tem uma grande manipulação, tem uma grande maquinação. Eu vou ter que fazer um programa só sobre isso, eu vou ter que fazer uma live, talvez eu chame até o Wellington para falar sobre isso, só que eu vou ter que mudar o horário, vai ter que ser domingo, vai ter que ser mais cedo, porque o Wellington tem filho pequeno, mora na Suécia, um fuso horário de 6 horas de diferença, e não dá para fazer esse sacrifício, né? Então a gente tem que pensar alguma coisa, mas temos ponto em comum, inclusive também com Felipe Quintas, e também não chega a ser um ponto em comum diretamente com Rômulus. Como eu falei, a gente ainda é aquela turma que rema na mesma direção, um com mais força, outro com menos força, mas remamos na mesma direção. E voltando só à Rússia aqui para deixar um dadozinho, um dado pequeno, estatístico, é que segundo a DW, a Deutsche Welle, alemã, não é russa, não é chinesa, não é coreana, não é iraniana, é alemã. 75% dos russos têm saudade da era soviética. Os que viveram nela dizem que foi a fase mais feliz de sua vida. Ninguém reclama que existia falta de liberdade, ninguém reclama de ditadura, ninguém reclama de nada. Todos têm uma memória afetiva muito grande com o sistema, provando que foi próximo do melhor que conseguimos em convivência humana no planeta. Apesar de que nós aqui no Ocidente temos incutido no nosso subconsciente, pela indústria da mídia, o subconsciente coletivo, que aquilo era o inferno na Terra, quando na realidade eram nós que vivíamos o inferno. Na União Soviética se vivia muito bem, obrigado, a ponto que 75% da população tem uma memória afetiva muito grande. O que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer muita coisa, porque o sistema soviético era um comunismo aonde existia sim diferenciação. Existia a meritocracia real aplicada. Sim, você é engenheiro de produção, você vai ganhar mais, você vai ter uma casa melhor, você vai viver melhor. Mas existia para todo mundo, o operário, todo mundo, e era simples você ver pessoas nível de engenharia trabalhando em aciaria, e o cara era engenheiro e trabalhava como operário, nada disso. Então é o seguinte, são sistemas que deram certo e foram destruídos, tá? Foram destruídos.
E agora vamos vir para o cenário nacional. Tá? O nosso querido deputado Arthur Lira, agora nós vamos chegar perto do que a gente quer falar, candidato apoiado pelo Bolsonaro, que declarou o eufemismo público dos canalhas, que é necessário cuidar dos mais pobres, sem abrir mão da austeridade fiscal e do teto de gastos. A demagogia fiscal sempre custa caro para o país. Traduzindo isso, o que quer dizer? Vamos salvar o dinheiro dos rentistas, dos poderosos, de quem emprestou dinheiro, e foda-se o povo. Tá? Parece que o governo Bolsoguedes, tá? O BTG, o governo do BTG Pactual, que terceirizou o país, vai escolher o caminho da cadeia e não da glória. Demagogia, meu caro canalha Arthur Lira, talvez não menos canalha do que o outro, mas canalha. Demagogia para encher a barriga. É isso que a gente está criando. Melhor o povo morrer de fome logo, né? Está dando para entender que a nossa escolha vai ser pelo fracasso. Essa turma toda tem que sair dentro de um... Eu falava que tinha que sair dentro de um camburão. Hoje eu sou mais agregador e acho que eles têm que sair dentro de um rabecão. Essa turma tem que sair morta. E o Bolsonaro continua costeando o alambrado. Costear o alambrado, o que é? É uma hora dar uma de estadista, ter algumas atitudes louváveis, tá? Eu copio até aqui uma fala aqui do meu amigo Felipe Quintas, que participa com a gente aqui, algo que eu peguei e chupei dele descaradamente, mas pelo menos eu estou citando no Facebook. Felipe, estou chupando conteúdo seu aqui, tá? Criou-se uma catarse coletiva em torno de vacinação. E o Bolsonaro, apesar dos pesares, apesar do que a mídia fala, o Bolsonaro está tendo uma atitude louvável. E o Felipe Quintas defende isso. Não é para comprar realmente seringa superfaturada. Outra coisa, não é não. Não é. Foi assim que destruíram o Odebrecht, ele mesmo fala. Não era isso? Não eram compras superfaturadas? Não era propina? Ele fez o caminho certo. Torrar tudo que a gente tem de reserva e depois voar para o FMI, então tá bom. Todo mundo está atrás dessa vacina como se fosse um milagre dos milagres. Vacinas não testadas. Rubem, você está fazendo campanha contra a vacinação? Não, absolutamente. Mais uma vez, por favor, pense comigo. Eu não estou fazendo isso. Eu estou falando que é o seguinte: a parcimônia que o Bolsonaro está tendo em relação às vacinas deveria ser vista como virtude. Todos os países do mundo estão vacinando, o Brasil está atrás. Então tá bom, vamos aos números. Como falei, roubado solenemente do Felipe Quintas, tá? Os países que mais vacinaram até agora foram o Reino Unido, 1,39% da população. Estados Unidos, 1,28%. A Rússia, 0,55%. A Argentina, como tem, com as palavras do próprio Felipe Quintas, tem um presidente, que é o presidente, o alter ego de todo identitário brasileiro, porque ele falou que a gente pode falar bucetes, caralhas, cones, carajes e outras cositas más. Allá. Então, Argentina 0,07. Além de que, mais uma vez, roubando tudo, tá? A vacinação não acabará com as medidas de confinamento, pois elas fazem parte de um plano maior, o grande reset, que o Felipe e nós cansamos de explicar. Tá? Fechando a roubalheira de conteúdo alheio. Mas o Bolsonaro é um entreguista. Mas
palavras dele, mas que corroboram tudo que eu falo, a oposição a ele é mais ainda. E por isso que ocorre tanta pressão para tirá-lo, porque os donos da festa já encontraram gente ainda mais entreguista que ele para acelerar a destruição do país. É exatamente isso. O ponto é esse. O Bolsonaro caminha entre a genialidade de um estadista que bota o dedo na cara da Globo, chama o Bonner de safado, porque eu gostei daquilo, pede parcimônia na votação, na vacinação, pede parcimônia ao se encarar o problema, encara, não vou falar de frente, porque encarar tem que ser de frente, encarar, cara a cara, então, mas encarar de frente, já que a redundância está aí, pronto, vai. Então é o seguinte, encarar a situação como um grave problema socioeconômico. Sim, acabei de receber imagens aqui da praia de Copacabana, Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, onde estão os belos, os bonitos, os nutridos, todo mundo perfeito, todo mundo com a vida na sombra, e a praia invadida, as ruas invadidas, todo mundo, e não era por preto, pobre, polícia, petroleiro, tudo que começa, diz que tudo começa com P é ruim no Brasil, né? Então estamos nós aí, todo mundo junto, ótimo. E não estava por isso não, era pela nossa florida, bonita e engajada New Left, esquerdista, frouxoriana, carioca. Todo mundo, ninguém respeitando absolutamente nada, porque todo mundo quer que o outro respeite, mas ele não. Todo mundo fica abismado, eu também, com um certo tipo de aglomeração que existe por aí. Mas quando você vai ver no meio dos poderosos, eles se aglomeram, eles fazem festas e pronto. Em Cabo Frio dizem que agora vai ter um controle para os ônibus que chegam na cidade. E eu quero ver quem vai fazer o controle dos helicópteros, dos jatinhos que chegam no aeroporto de lá e pronto. Tá? Se bem que hoje Cabo Frio está muito mais para a Baixada Fluminense do que para a chegada de jatinho. A cidade virou uma favela, virou um lixo, graças a esse modelo tragicômico brasileiro de entes federativos, doentes federativos. A desgraça, a tragédia. Então é isso aí, o Bolsonaro caminha entre a obtusidade, a idiotice completa de um plano suicida econômico, aonde mostra que ele entrou na maior roubada a não fazer a renovação da ajuda, já está caindo na conta dele, o nível de insatisfação com ele está fazendo uma curva negativa para ele, positiva para a Globo, e ele, por cair no canto da sereia do dono do poder brasileiro, que é o BTG Pactual, que deixou a política para ele e foi cuidar do cofre, simplesmente quem vai pagar o pato é ele. Isso é trágico, isso aí é realmente uma vergonha, como diriam aquela bicha velha do Casói. Mas eu não sou, eu só estou um pouquinho velho, para bicha ainda falta alguma coisa. E para fechar como bônus, eu dou uma explanada aqui sobre a era da incerteza ou da esperteza, né? Fazer só aqui um desabafo, né? Que a gente vive na era da esperteza, né? E a era da esperteza não pode dar certo. A gente cria moedas virtuais que criam fortuna da noite para o dia, fortuna que não vieram do trabalho, de investimento, de produção, de absolutamente nada. Vieram diretamente do reino do faz de conta. Vieram de grandes pirâmides da humanidade, onde uma pequena e seleta categoria de cima pega os benefícios e o resto da população paga a conta, morre à míngua. No momento é difícil você arrumar alguém que queira investir algo, que queira montar alguma coisa, que queira criar um negócio. Eu assisto um canal chamado Doal Farm. Ele mostra produção de alimentos só. Da semeadura, não tem uma palavra, não tem nada, é tudo imagem, fantástico, boas imagens, você vê tudo, plantação de pêssego, de laranja, de morango, disso, daquilo, tá? E você olha para aquilo e fala assim, gente, quem vai investir nisso no futuro próximo? A palavra do dia é mercado financeiro, o dinheiro fácil da especulação, sem nenhum pingo de produção, nada se produz, nada se cria absolutamente. Os herdeiros dos grandes conglomerados do passado venderam suas indústrias, que foram criadas por seu pai, por avó, e venderam essa daí para trustes, para impressores de dinheiro e criadores desse tipo de moeda e de outras modalidades.
São gente que cria logaritmos, algoritmos, endereços eletrônicos e vendem esse dinheiro para otários para o mundo. A patuleia já está sendo usada sem querer pelo JP Morgan. Foi até lembrado ontem por alguém aqui, não me lembro. Então, realmente, foi o JP Morgan, na realidade, que caiu a carapuça e mostrou que foi ele que criou o Bitcoin. Tá? Haja vista que o JP Morgan enalteceu as qualidades como grande derivativo de investimento, o que prova que já sabemos que foram eles que criaram o Bitcoin. Nada mais do que o próprio sistema financeiro internacional criou a pseudo-moeda livre, que não existe moeda livre. A moeda é um certificado emitido por um Estado. Não existe moeda livre. Existe idiota livre. Existe aproveitador livre. Existe oportunista livre. Existe bandido livre. Existe tragédia livre, que é onde nós vamos nos enfiar. Tá? Independente é uma moeda, essa moeda independente foi criada pelos abutres do mercado. Se assim não fosse, ela teria morrido no nascedouro. Basta alguém com um QI acima de 80, aquele QI bom para amarrar tênis, para descobrir que aquilo ali é um engodo. Só que é um engodo com aceitação internacional. Foi criado um colchão de idiota suficiente para mantê-lo. E assim bancos como o JP Morgan, que já foi pego com uma carga de 40 toneladas de cocaína na Alemanha e ninguém ficou sabendo, mas se você for no Google, acho que eles ainda não pagaram para tirar tudo, que faz as grandes operações do narcotráfico, do tráfico do dinheiro sujo do planeta. Aí colocam 5% dessa moeda virtual nesse mercado, para essa patuleia, tá? E os outros são transações livres de lavagem de dinheiro entre eles mesmos. Ou seja, são os bancos os grandes usuários das moedas do Bitcoin. O que você tem, haja vista, como eu falei, o crescimento exponencial exatamente no final do ano, que é o ano fiscal. Acaba o ano fiscal, a lavagem de dinheiro corre solta. As transferências são assim. O Bitcoin vai ser uma moeda corriqueira normal o dia que você comprar qualquer coisa, uma galinha assada, um frango assado, um consolo, para quem gosta, para qualquer coisa nesse sentido, uma camisa de camisinha, o que quiser, que bem entender, a maconha dele, para quem gosta. Então é o seguinte, a hora que você conseguir pagar tudo isso com o seu Bitcoin, tudo bem. Até lá nada mais é do que um sistema sofisticado de lavagem de dinheiro explícito. Nada disso que eu estou falando é sonho delírio. Tudo é a mais pura verdade. A humanidade caminha para a insolvência. Pois convenhamos, ninguém vai querer investir 50 milhões de dólares num sistema produtivo, produzindo 500 empregos, se ele pode ganhar o triplo disso aí, participando do jogo da especulação. Mas aí é que vem a pirâmide. O efeito não é sentido no momento, o efeito vai vir a médio prazo, porque a base é muito grande. E a médio prazo descobriremos a tragédia desse processo de monetização do sistema e do lucro advindo da impressão de papéis. Até agora, no papéis eles estão economizando. Criaram esses logaritmos, algoritmos, endereços virtuais e graças ao não contestamento de quem deveria contestar o sistema, tudo é aceito naturalmente. É claro que tem gente aqui, bitcoineiro, que vai falar para mim que países emitiram moedas virtuais, mas aí é diferente. Quem criou o Bitcoin ninguém sabe nem quem foi. Claro que a gente sabe que foi o JP Morgan, tá? Todo mundo sabe que o nome que existe ali é fictício. Aquilo seria a mesma coisa que meu grupo, a gente aqui, do Puro Sangue, do grupo do Rubem Gonzalez, criássemos alguma coisa e ficássemos bilionários. Com aquilo sem nada produzir, sem nenhuma segurança, absolutamente nada. Esse é o retrato da nossa geração. O complemento do que eu falei de ontem, a idiotização. Porque às vezes as pessoas, ao invés de pensar, simplesmente confiam no sistema e nos especialistas vendidos pela mídia. São esses especialistas que, a serviço desses grupos, fazem o trabalho sujo de fazer a cabeça da nossa elite e do nosso povo. Inclusive, muitos deles são inocentes úteis. Estão ali porque estão ganhando dinheiro para isso, porque aprenderam a não contestar. Isso tudo é feito no andar médio para cima, onde, infelizmente, eu me incluo. Eu estou no andar médio, se bem que nos últimos andares lá de baixo, mas eu estou no andar médio, porque o grosso da população mundial vive abaixo da linha da pobreza. Não conhece pauta identitária, não conhece moeda digital, não conhece nada, continua sendo escravizado.
parafraseando e copiando, já que meu dia é copiar todo mundo, eu copio o Wellington Calazans no papo que ele teve comigo, falando entre suceranos e vassalos, aonde todos nós somos vassalos. Vivemos exatamente com a falsa sensação de liberdade, vivendo para pagar, para manter uma casta como esse judiciário de vagabundos, esse STF, que é o ícone máximo da roubalheira de dinheiro público mal aplicado. Mantemos os espoliadores, os impressores de dinheiro, aquela turma que o Lira defende com unhas e dentes contra o povo, tá? É isso aí, que esse daí é o modelo de gestão, esses são os que mandam. E nós trabalhando e carregando tudo isso. Morremos todos na esperança de ficarmos ricos. E 99,9% nós morremos frustrados, na merda, com o coração entupido, fudido, ferrado, obeso, com problemas, tendo uma vida miserável. O esquema é tão demoníaco e a idiotização é tão grande que todos os dias novas pirâmides são criadas com uma facilidade incrível. E pior, os golpes beiram a infantilidade, mas são facilmente tornados palatáveis a partir do momento em que as autoridades locais, os mais próximos, são subornadas para fazer vista grossa. As promessas de lucro absurdos são oferecidas, tá? E nesse momento, o que acontece? Alguns são apaniguados, fazem propaganda disso, e meia dúzia ou uma dúzia saem com os bolsos cheios de dinheiro, rindo da cara de todo mundo, de milhares e milhares de perdedores. Eu não estou falando nada do outro mundo. A história se repete sistematicamente por todo o Brasil e pelo mundo. Porém, no Brasil, o terreno é fértil. Basta você dizer que vai dar 10% de lucro de juros no dinheiro que o cara aplica tudo que tem. Vende as calças, vende a bunda, vende o rabo, vende a mulher. Se bem que a mulher, na maioria das vezes, eu já está levando de graça. Não falei isso não, tá, gente? E vai correndo levar o saco de dinheiro sem fazer uma mínima conta de onde sairá aquele dinheiro. Aonde o cara está pegando aquele lucro. O normal agora é dizer assim, não, isso aí é do Bitcoin. Porque Bitcoin é uma palavra etérea, é algo que o cara que está te vendendo não sabe. Ele te promete 10% ao mês numa moeda que é volátil, que não tem taxa, pode dar 100% no mês e pode dar absolutamente nada no outro, e pode cair 100%, pode cair 80% no outro mês e pode desaparecer no dia seguinte. Olha, e a gente vê isso aí com publicidade reversa, a mídia oficial enaltecendo essas moedas virtuais que na realidade pouco diferem desses golpes aplicados pelos espertalhões. A diferença é o tempo de duração. O Bitcoin e esses golpes virtuais tipo Bovespa levam um pouco mais de tempo para explodirem. O golpe comezinho que transforma vidas em tragédias, esse acontece, se desarma em pouco tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque acontecem em cidades menores, mas sem deixar de fazer estragos na economia. Uma tragédia que é movida não pelos espertos, mas pelos tolos, pelos otários. Com alguém te oferecer 10% de lucro num dinheiro, não tenha dúvida nenhuma, você vai perder o seu dinheiro. Você vai perder. Se você não perder, vai ser sorte, porque 99% vão perder dinheiro, apenas 1% vão ganhar alguma coisa. Os primeiros que pegarem a pirâmide vão se dar bem, porque o tempo do golpe durar, dá para você recuperar. O problema é que 99% desses que entram primeiro reaplicam todo o capital que ganham ali dentro, ou seja, acabam perdendo de qualquer jeito pelo olho grande, por essa sodomia financeira que nós vivemos, que vai contra tudo o que a gente estabeleceu, tudo que seria lógico, tudo que seria riqueza vindo da produção, do trabalho. E amanhã na live eu vou escancarar o liberalismo, dizer que nós não estamos num modelo liberal. Você vai defender o liberalismo? Vou.
Vou defender o liberalismo. Vou ver até se o Felipe Quintas quer participar também. Eu vou defender o liberalismo? Claro que vou. Nós temos nomes liberais aqui da nossa história que fizeram o Brasil ser alavancado. Maravilhosos. Neoliberal, o liberalismo morreu. Não existe liberalismo, como não existe comunismo. Não existe nada disso. E eu já falei demais por hoje. Se você quiser saber mais alguma coisa, você vem na live amanhã, tá bom? Até lá, se Deus quiser, e Ele vai querer.